Alô, amigo do Esporte Concordiense. Tabu mantido em Concórdia. 0-0 para a Concórdia e Chapecoense. Jogo difícil, jogo duro, jogo viril, jogo pegado. Jogo que ambas equipes tiveram oportunidade de marcar gols. Então não foi um 0-0 chato, aquele 0-0 do dia, nossa, que porra de ver o jogo. Não. Foi um 0-0 com oportunidades para o Concórdia, oportunidades para a Chapecoense. Não de grandes oportunidades, mas as necessárias para que os goleiros tivessem suas intervenções, né? Mas eu posso dizer para vocês que torcedor que foi ao Domingos Machado de Lima esperava mais do Concórdia. Aí vamos dizer, mas aquele resultado de 3-0 Figueirense foi enganoso então. Não, não foi enganoso. Não foi enganoso porque o Concórdia produziu aquele resultado para fazer o 3-0. Concórdia produziu a vitória contra o Nação por 1-0. Produziu, fez, conseguiu. Agora, diante da Chapecoense, infelizmente, o time hoje não se comportou daquela maneira, não conseguiu repetir aquela boa atuação. Mas também não é por isso que eu vou vir aqui e massacrar o time, não é essa a posição que eu tenho que fazer aqui, não. A minha posição aqui é de contar os fatos sob a minha visão. Pensam que eu vou aqui massacrar goleiro, ponteiro, não. Vou analisar as coisas friamente como elas têm que ser. Mas, obviamente, vou fazer as minhas análises. Gostem vocês ou não. Isso é democrático, né? Mas eu volto a dizer para vocês. O time não se comportou bem, o time não conseguiu furar a barreira montada pela equipe da Chapecoense, bem treinada pelo Celso Rodrigues. Celso Rodrigues que não vinha à Concórdia desde a sua demissão, ainda no ano de 2020, quando ele foi demitido do Concórdia durante o estadual, que daí de lá você já sabe toda aquela história toda que teve. Emerson Cris na frente do clube, aí depois no Concórdia teve o Itamar Schulli, do Itamar Schulli voltamos a Emerson Cris, Anderson Telles, e enfim, né? Toda essa papagaia toda que não interessa para vocês. Mas, voltando à vaca fria, 0-0, Concórdia iniciou quase fazendo gol, naquele abafa, deu um jogador do Concórdia deu um toquinho por cima do goleiro, a bola caprichosamente não quis entrar, né? A Chapecoense também teve suas oportunidades, principalmente no segundo tempo. O goleiro Diego fez uma grande intervenção. O jogador Chapecoense, após a cobrança de escanteio, pegou um chute de fora da área. O goleiro Diego foi bem no cantinho, era a bola para entrar aquela bola da Chapecoense. O goleiro do Concórdia fez uma baita de uma intervenção, certo? Podia ser 1-0 para a Chapecoense, como podia ser 1-0 para o Concórdia. O Concórdia ainda no primeiro tempo perdeu um gol debaixo da trave após uma boa jogada do Ryan de insistência. Aquela bola que tu bate e rebate dentro do adversário, uma bola truncada, ele foi ao fundo com um digno lateral, cruzou a bola, passou pelo goleiro, jogador do Concórdia se atirou e não conseguiu fazer. Era o gol, digo que seria o gol do jogo, porque depois dali, meus amigos, o jogo ficou truncado, pesado, o time do Concórdia buscou até mesmo o segundo tempo, né? Mas não conseguiu furar a barreira. Faltou algumas coisas, principalmente aquele meia clássico, aquela metida, um pouco mais da individualidade de cada um dos jogadores, que quando o jogo está difícil, as individualidades crescem, e hoje faltou do time do Concórdia aquela individualidade, aquele jogador que chamasse a responsabilidade, como tínhamos na Copa Santa Catarina passada, o Silas muitas vezes baixava a cabeça e ia para cima, ele não titubeava, ele carregou muitas vezes o Concórdia nas costas, aquele pianinho, sabe? Como o Cezinha fez no estadual do ano passado. Por muitas vezes foi decisivo. Muitas vezes o grupo não ajuda, a individualidade cresce. Isso acontece em todo o esporte, que muitas vezes de rendimento, como futebol, futsal, tem aquele jogador que se destaca mais, né? Enfim, mas hoje o Concórdia não conseguiu. Muitas leituras erradas de jogo, muitos erros de passe, muito nervosismo. É um time novo do Concórdia? É, claro que é. A gente sabemos disso. É uma folha mais baixa do estado nessa competição, né? Mas mesmo assim o Concórdia não se intimidou. Tá fazendo uma baita Copa Santa Catarina, tá fazendo um belo trabalho o Jailson Zato, por mais que algumas alterações eu não concorde. Por exemplo, ele tirou o Rosseto e botou um menino lá, o moreninho lá, que esqueci o número dele lá, o 18, acabamos perdendo referência na frente. Acabamos perdendo essa referência na frente. O Rosseto muitas vezes sai da área para buscar jogo, joga até mesmo com um meia, armando para quem vem de trás, mas é o nosso centroavante, faz aquela parede, é a figura do 9. Então acho que não devia ter tirado. Na minha visão, acho que se equivocou Jailson nessa alteração, mexeu mal,
Claro que depois ele tentou consertar e aí já era mais tarde, né? Destacar pela estreia do Lipe Lenger, que para te ver como é que o futebol prega peças, né? Saiu seu irmão, o João Lenger, titular, entrou o Lipe Lenger, né? Não no lugar do João, exatamente, mas hoje estreou o Lipe Lenger na equipe do Concórdia. Tanto pedindo, seus pais estavam na arquibancada como estão todos os jogos. Não é por isso que os pais vão deixar de apoiar o clube, pelo contrário. Incentivo, bate em palma, vai um juiz, incentiva o clube, incentiva os demais atletas também. Então, não é porque saiu o seu filho que eles vão deixar de apoiar, não, pelo contrário. Pelo contrário, apoiam, são sócios do clube e estão ali batalhando junto, como a mãe do Bazejo também, que estava ali várias vezes também no estádio. Fechado essa régua, o jogo em si, tivemos as oportunidades, não fizemos, quase tomamos, mas é aquela coisa, muitas mexidas, a Chapecoense teve vários desfalques durante a partida, o Celso teve que fazer várias improvisações durante a partida, mas se comportou legal, como falei, o Concórdia é um time novo, é um time que está ainda se conhecendo, estamos na 4ª rodada, então muitas vezes falta aquela técnica, falta aquele olhar diferente para saber onde é que está o jogador. E se conhecer não adianta, é fato, o futebol vai demorar um pouco mais. Agora o Concórdia tem 2 desafios fora de casa. Na sexta-feira, dia 5 de outubro, lá no Doutor Celuz de Andubarra. Depois, na outra semana, a viagem mais longa do estado para Tubarão enfrentar o poderoso Celuz. É um dos times a ser batido. É SAF, tem estrutura. É poderoso ser batido. O Concórdia lá em Tubarão nunca consegue vencer. Sempre arranca um empatezinho lá do Celuz, né? Até nos piores times do Concórdia. Agora acredito que não será diferente. Esse ponto pode ser válido para o Concórdia na frente? Pode. Virtude de tabela lá na frente, por exemplo, o Concórdia pode recuperar ganhando Barra. Lá na frente depois empata com o Ercílio e aí ganha do Marcílio. Aí eu vou levar a Barra, mas aquele ponto lá atrás hoje está fazendo a diferença. Pois é, então muitas vezes o empate ele não se torna de todo tão ruim. O empate muitas vezes ele te pontua. A derrota tu fica com 0 e o empate te dá 1 ponto. Então muitas vezes num campeonato de regularidade, num campeonato curto que é a Copa Santa Catarina, essa oscilação, que bom que aconteceu agora. Como aconteceu na competição passada. Acho que mais ou menos nessa etapa perdemos por nação lá. Então agora, meus amigos, é hora de botar a cabeça no travesseiro, olhar para dentro de si mesmo, ver o que erramos para podermos acertar. Sexta-feira diante do Barra, na outra semana diante do Cirluz, e aí quase na metade do mês, aqui diante do Marcílio, o nosso algoz que venceu a Copa Santa Catarina aqui no Domingos Machado de Lima. Mas ano passado vencemos o Marcílio na fase inicial também do torneio. Então nem de tudo é ruim também. Não vamos fazer chuva negra, ainda vamos também temporizar aqui, beleza? 0-0, queríamos a vitória, sei que vocês também queriam. Gente aplaudiu, o clube saiu aplaudido, a gurizada, a entrega, a disposição. Muitos erros sim aconteceram, de passe, muitos erros de tomada de decisão. Muitas vezes poderia ir para um lado, foi para o outro, às vezes o passe aqui, podia ser lá de lá, mas também não vamos fazer uma matéria arrasada, né? O time tem menos de uma semana para se preparar, aí tem a viagem para Itajaí que deve ser na quinta-feira, beleza? Um abraço a todos, boa semana, vamos fazer uma excelente semana, porque o mês está terminando, né? E que vem o outubro com muitas novidades e muitas bênçãos também, beleza? Um abraço a todos, saibam que aqui não tem fake news e sim tem news. Qualquer novidade voltamos a falar aqui nesse canal. Dá seu like, curta, compartilhe, se receber esse vídeo em algum grupo, espalha, porque sabe que aqui é a casa do torcedor do Galo Oeste. Eu, de modo geral, saiu mais ou menos, nem bom, nem ruim, beleza? Queria a vitória, não veio, mas também tá tudo certo. Vamos em frente que sexta-feira tem o Barra em Itajaí, onde dessa vez o Concórdia vai arrancar os 3 pontos lá no Doutor Ercílio Luz. Um abraço, tudo de bom. Qualquer coisa, deixe seu comentário aqui. Tchau, tchau.